Olá, mamãe, oi, papai, sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Eu sou Jéssica Costa, sou mãe da Bruna Maria, orientadora educacional e coach de pais, e sou a fundadora do Instituto Somos Pais, uma empresa que trabalha com a educação familiar através da autoconsciência e elevação espiritual. E hoje eu quero conversar com você sobre castigo. Mais até do que castigo, vamos falar sobre as punições de um modo geral. É a pergunta que mais acontece, é o tema que mais gera as discussões mais fervorosas que vocês possam imaginar. Sempre aparece essa dúvida em qualquer roda. Basta ter uma família que ali tem a pergunta sobre castigo. Primeiro eu gosto de conceituar um pouquinho, porque o castigo não é o ato apenas de colocar a criança num lugar reservado para que ela fique ali alguns minutinhos. O castigo não é apenas isso. Quando você priva o seu filho, a sua filha, quando nós fazemos qualquer tipo de privação com as crianças, pode ser tirar algum brinquedo, tirar algum objeto que a criança gosta, tirar o desenho, tirar a sobremesa. Isso termina sendo um tipo de castigo. Então vamos conversar sobre os tipos de punições, que vai ser o castigo propriamente dito, que vai ficar ali parado sem fazer nada. Cantinho do pensamento, ou essas privações que a gente tira das crianças, e até a própria recompensa, né? Porque quando você fala isso para a criança, faça isso que eu te dou isso, tem que tomar muito cuidado para que isso não vire uma recompensa. Não é uma punição, mas ele está nesse pacote de atitudes que os pais tomam que não está agregando uma habilidade para a criança. Então, primeiro vamos entender que o castigo não é apenas esse bendito cantinho que você tem que ficar parado ali pensando, né? Segundo, vamos entender que quando a gente faz isso, seja por qualquer motivo que for, sempre existe uma grande oportunidade de aprendizado. Então, o comportamento que a criança teve, o grito que ela fez, porque ela bateu em alguém, porque ela xingou, porque ela se jogou no chão, não importa, a gente fez uma leitura de alguma situação, de um comportamento errado no nosso conceito, ou que tenha sido errado de fato, e por isso nós vamos punir a criança. Mas quando a gente faz isso, a gente está deixando de observar o que está por trás daquela atitude e daquele comportamento, que é uma fragilidade da criança, é uma habilidade que ela não tem, é uma consciência que ela não tem. Então, a gente se desconecta do que é mais importante daquele comportamento errado da criança, que é, poxa, temos algo a ensinar para a criança. É algum sentimento que ela não está sabendo lidar, é algum comportamento que ela ainda não sabe lidar, é alguma palavra que ela não sabe expressar. Às vezes as crianças nos 2, 3 anos, aí nessa faixa aí, enfim, até 4 talvez, como ela não consegue expressar o que ela pensa, o que ela sente, isso pode ser muito forte e a criança explodir. Então, quando a gente fala das birras, quando a gente fala de um comportamento, de um mau comportamento, primeiro vamos entender que esse mau comportamento, que essa birra, ou seja o que for que a criança está fazendo, ou falando, ou sentindo, da forma que ela está demonstrando, nada mais é do que algo que ela ainda não domina. Ela não sabe o que é isso que está acontecendo e ela não sabe lidar com esse isso. E a gente não percebe isso. É a maior oportunidade de aprendizado que pode existir na educação infantil. É olhar para aquela fragilidade, enxergar a fragilidade e falar, nossa, existe aqui uma janela de oportunidade, aqui existe um aprendizado que eu posso ensinar para meu filho, seja qual for. Então, vamos entender que as punições não é apenas aquele cantinho de ficar lá pensando na vida. Punições é tudo que você vai privar a criança, tirar a criança, ou até mesmo interromper aquele comportamento e mandar ela para qualquer outro lugar. E vamos compreender esse segundo passo que eu trouxe da reflexão do que é um aprendizado. E vamos também fazer uma compreensão que o castigo, ele não está associado a um toma lá da cá, a um você fez, então eu vou te devolver. As crianças são crianças, fazem criancices. Elas não têm maturidade, elas não têm um domínio neurológico para falar, ah, tá bom, você fez isso comigo, então eu vou te devolver. Ah, então eu tô devolvendo para você. Sabe, moeda de troca? Tem muito pai que fala isso, né? Muita mãe que fala isso, de, ah, ele tá fazendo para me pirraçar, tá fazendo para me irritar. Isso não existe! Criança não tem essa maturidade, gente. Isso só vai acontecer na pré-adolescência. Mas uma criança de 2, 3, 4, 5 anos,
ela ainda não sabe lidar com tudo isso. E eu gosto de trazer sempre a comparação de que um adulto, que é um adulto, que deveria ter a maturidade emocional suficiente para lidar com aquele momento, não consegue. Porque no primeiro piti que a criança dá, na primeira birra que a criança dá, o que é que os pais fazem? Entra na mesma linha, entra na mesma sintonia, entra no mesmo piti e só falta fazer um piti parecido. Então a criança chora de um lado, os pais choram do outro. A criança bate perna de um lado, os pais batem perna do outro. Então, gente, calma lá, levanta a mãozinha e vamos parar para pensar, peraí, quem é o adulto aqui da história? Quem é o pai, quem é a mãe, quem é o educador daqui dessa história? Então o adulto precisa se controlar e precisa tomar essa consciência, respirar, sair do local. Faz o que vocês precisarem para se acalmar, para depois vocês voltarem para fazer essa reconexão com a criança e tá fazendo esse ensinamento para a criança. Mas olha só como é difícil para um adulto lidar com isso. Ai, porque eu tenho vergonha, ai, porque, enfim, porque tá no shopping, porque tá no mercado. Não importa, a criança tá sentindo naquela hora. A criança não tem essa maturidade para falar, eu tô no shopping center, tem muita gente aqui, então eu não vou dar escândalo aqui. Ai, mas eu quis comer um chocolate, minha mãe negou. Eu quis um sorvete, minha mãe negou. As pequenas coisas para as crianças não são pequenas coisas. Um chocolate, um sorvete, um brinquedo que você nega, para ela é uma coisa enorme, do tamanho do mundo. Então, se conectem mais com as crianças para entender o que elas estão sentindo, porque só assim a gente consegue ajudar exatamente o que ela está precisando. Quando eu entendo que ali é uma fragilidade, eu entendo que ali é uma oportunidade de aprendizado. E muito cuidado também em querer resolver as coisas na hora. Ninguém aqui é anjo, nós somos imperfeitos. Eu sempre falo da espiritualidade quando eu abordo os meus tópicos de educação infantil, de educação familiar, nós somos imperfeitos. Então, nós somos frágeis, nós estamos felizes e infelizes. Tem dias que nós estamos bem e tem dias que nós não estamos bem. Então, é muito importante essa sinceridade com nós mesmos. Eu preciso ser sincera comigo e falar, eu não estou bem hoje. Então, eu não vou tentar fazer um ensinamento nesse momento do piti da criança. Se afasta, bebe uma água, toma um banho, escuta uma música, sai um pouco para respirar. Ah, mas o meu filho está comigo, eu não consigo fazer isso. Então, toma um banho, bebe uma água, mas não entra na mesma sintonia da criança, né? Ela está numa sintonia de desespero, de desequilíbrio total, porque ela não está sabendo lidar com alguma coisa. O que não pode acontecer é os pais também se desequilibrar e entrar nessa mesma sintonia. Então vamos ter maturidade de reconhecer, eu não estou bem agora, depois eu converso com você, mamãe não está te entendendo, mamãe não está te escutando, mamãe não está bem, depois nós vamos conversar. Acabou. Você já vai falar para ela que naquele momento vocês não vão conseguir se entender e que depois vocês conversam. Bom, e principalmente entendam que existe uma conexão a ser feita para depois um aprendizado. Uma coisa que eu gosto também de falar muito sobre esse tópico castigo e punição e etc., para fechar também o nosso papo, entendam o que é que vocês estão ensinando para seus filhos quando vocês fazem cantinho do pensamento, castigo e etc., qual habilidade, que conhecimento, que valor você está ensinando para seu filho. Então eu já ensinei em algum vídeo anterior um exercício bem bacana. Então você vai pegar a sua agendinha e aí você vai fazer uma prática que é a seguinte. Suponha que você está olhando o seu filho com 30 anos. Você dorme, você acorda e o teu filho já é um adulto, já tem 30 anos, 20, 30 anos. Como que você imagina seu filho? Quais as habilidades que você quer que teu filho tenha? O que é que você espera dele enquanto homem, enquanto mulher? Aí você vai começar a anotar, né? Provavelmente todos colocam coisas do tipo honestidade, integridade, humildade, enfim, aquilo que é importante pra gente. E aí, quando acontecer um piti, uma crise, e quando você perceber que a criança está desconectada, antes de vocês se desconectarem e colocar ela de castigo, olha para essa lista, faz essa lista bem grandona assim, cola na parede do quarto da criança, onde vocês quiserem, e olha para ela. E quando você pensar em colocar de castigo, você vai pensar, eu estou ensinando o que com isso? Eu estou ensinando ele a ser íntegro, empático, honesto, leal, fiel, enfim, né? Que geralmente são as qualidades, são os
os valores. Então a gente vai se perguntar que habilidade eu estou ensinando para meu filho com isso. Não é o ato de colocar de castigo, mas pense sobre o que é que você está ensinando dessas habilidades que você vai escrever e colocar lá bem grandão em algum lugar. Olha para essa lista e se pergunta, o que é que eu estou ensinando com isso? Né? Não é uma vez que você faça que está errado, não se trata de certo ou errado, mas se trata de ensinar habilidades para a criança. E isso não ensina. E um outro ponto é a gente não consegue ter consistência com punições. Tanto que se as punições fossem efetivas e dessem resultado, os comportamentos não se repetiam. Percebem? Se você faz uma vez, a criança faz uma coisa, você coloca de castigo uma vez e repete, eu tenho certeza que repete, então não é efetivo. A criança não entende, ela não está internalizando, ela não está compreendendo. Então, não é o ato do castigo, do retirar alguma coisa, ou de dar também a mais. Enfim, não é a punição que ensina para ela o que pode e o que não pode fazer. E a maior prova disso é que os comportamentos se repetem. Então, procurem entender esse desequilíbrio da criança como uma grande oportunidade de aprendizado, uma grande janela de aprendizado para vocês dois, para a família, para o papai, para a mamãe, para a criança principalmente. E não veja isso como uma afronta, porque ela está querendo... é uma afronta comigo. Isso não existe. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Todo domingo tem um vídeo novo aqui no YouTube. Toda terça-feira eu tô ao vivo às 9 horas no nosso Instagram e quinta-feira eu tô ao vivo no Facebook, Instituto Somos Pais. Curta, comente, deixa aqui ideias, temas que vocês gostariam de ter a opinião do Instituto. No próximo domingo a gente vai falar sobre limites, como ensinar limites. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Esse vídeo é feito com muito carinho para ajudar um pouco mais a nossa compreensão da educação através da disciplina positiva, que é uma educação com empatia e com diálogo, tá bom? Vejo vocês no próximo domingo aqui no YouTube, terça-feira às 9 horas no Instagram, às quintas no Facebook, também 9 horas ao vivo. Um grande beijo, fiquem com Deus, sabedoria e paz. Uma semana de luz para todos nós. Tchau, tchau!